Eduardo Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre Kanojo Karishimasu e seus capítulos mais recentes, capítulos de número 165, capítulo de número 166 e capítulo de número 167. Foram capítulos muito bons, até bons, acho que dá para classificar como bons, muito bons, é o Haruaki causando expectativa no vídeo, por conta de que o capítulo de número 165, de número 166, posso dizer que o que teve de relevante foi apenas uma cena, que foi bem bombástica, que você vai ver no vídeo, que eu até devo ter colocado no título, e para todo caso, pela Mini. Mas, para todo caso, tirando isso, não teve nada assim de tão grandioso. Mas você vai ver o que teve de relevante através do vídeo, com minha opinião, em torno do que eu achei, de como foi e o que eu gostei. Por conta de que, por mais que pareça com que não foi tudo isso, como eu disse, ele foi bom e pode até ser considerado por algumas cenas muito bom. Porque eu acho que tá sendo legal como tá sendo trabalhado. Posso dizer que o capítulo mais recente fez algo bombástico, por conta de que finalmente a desgraça volta para nos atormentar e fazer com que a gente desperte o Sharingan. Afinal, a gente viu que Mami deu as caras. Finalmente, uma personagem mega esperada aparece na obra. Muitos odeiam a Mami, não vou mentir, eu não gosto dela. Mas é por eu não gostar dela que eu quero vê-la mais na obra. Por mais que pareça esquisito, inusitado isso, ela é uma personagem muito boa no papel de antagonista. O ódio que ela proporciona é gostável. Por isso que eu gosto de odiar a Mami. É tipo efeito Gil Brando, eu gosto de odiar ele. Então eu acho que vai ser interessante a introdução da Mami novamente, porque assim a gente vai vendo mais dela, o que ela vai aprontar, porque ela se interligou numa figura muito importante que interliga, em suma, a relação fake do Kazuya com a Mizuhara. Então vai ser interessante isso. Até porque se colocou essas personagens, a gente viu quem já deu as caras, que eu fiquei muito feliz, que foi o Kibe. O Kibe é um personagem que eu gosto bastante, causa hype, porque a gente já viu as atitudes, a forma como ele lida com o protagonista, a gente já viu a forma como ele falou com a Mami. Então, sério, o Kibe é um cara. Quem não gosta do Kibe? Eu amo o Kibe. Você também ama. Para de ser tsundere, que eu sei que você gosta dele. Você tava pensando, eu quero ver o Kibe, eu quero ver. E tá aí, ele apareceu. Então, eu acho que vai ser interessante a introdução da Mami, do Kibe, da própria Nagumi, porque são personagens que voltam agora, a partir desse próximo arco, serão personagens principais, acredito eu, e eu acho que vai ser interessante. Se for me perguntar quais personagens eu gostei bastante de ver que vão ser provavelmente as estrelas, é o Kibe e a Mami pelo papel que eles desempenham na obra. A Nagumi eu já acho insuportável, pra mim ela só vai ser relevante daqui 60 capítulos, quando botar as botas e fazer com que o Kazuya amadureça. Até lá, ela vai ser aquela personagem chata que quer saber da rotina sexual do Kazuya e da Mizuhara. Praticamente vai ser isso a serventia dessa personagem, embora, por mais que eu critique ela, tem momentos que ela é bacana e eu não vou desmerecer. Tem momentos que ela é uma personagem muito da hora, e acredito que nos vídeos anteriores, como por exemplo, quando teve lá a morte da Sayuri, a postura que ela teve com a Mizuhara foi muito bacana. Então não vou tipo ficar xingando totalmente a personagem. Ela é chata, mas tem momentos legais, isso é um fato. Então vamos ver a forma como ela vai desempenhar. Mas como provavelmente ela está sendo enganada, manipulada pela Mami, não dá pra saber o que vai acontecer com ela. Mas para todo caso, vamos ver, arco começando, é a hype que começa também. Mas eu acho que é isso, assim, de ponto básico, que eu já fiquei hypado desses capítulos mais recentes. Eu acho que o vídeo eu vou abordar em tópicos do que eu achei relevante dos capítulos mais recentes. Pode ser que eu ainda volte nesse capítulo mais recente, de número 167, porque essa foi a parte mais relevante. Mas, para todo caso, eu ainda vou querer abordar o principal, que é a relação de casal de Mizuhara e Kazuya progredindo, porque cada vez mais vai deixando de ser chip para se tornar um casal de verdade, vai deixando de ser um casal fake para se tornar Honto no Kopro Daio. Então eu acho que é legal isso, porque eu fico muito feliz em ver a forma como a Mizuhara tá se desenrolando, se desenvolvendo. É uma personagem que já tem desenvolvimento completo desde o arco dela que foi concluído nos capítulos anteriores. Então a forma como ela vai agir tá sendo interessante, seus gestos, sua postura, seus sorrisos, é grandiosíssimo, é precioso. E eu acho que vai ser bacana isso. Vamos ver o desenrolar do Kazuya. Não tem muito ainda o que abordar dele, mas como eu falei, da Mizuhara tem o que abordar, e falando um pouco dela, podemos até englobar um pouquinho de casal, e daí envolve o Kazuya. Os capítulos mais recentes só abordou o Kazuya na versão confusa dele, né? Ele já fez momentos grandiosos, então não dá pra cobrar demais do menino Kazuboy.
então temos que ser paciente para que ele volte a ser o Super Kazuya que a gente gosta. Mas ainda assim, o que tiver de relevante eu vou falar dele, além de outras cenas que podem ser relevantes, como a Minnie aparecendo, que roubou os holofotes, não é mesmo? Então, vamos falar logo sobre os capítulos mais recentes de Kanojo Karishimasu, que deveria ficar mais conhecido como a masculinidade surge totalmente com a introdução de Kibe, como o ódio volta a ser despertado com a aparição de Mami. Com isso, o que pode nos confortar é lembrar da sinceridade, sorriso e honestidade de Mizuhara falando com Sayuri. Acredito que começando com chave de ouro, vamos logo ao ponto principal que deve ser abordado, que é a heroína principal, nossa amada Mizuhara-chan. Então, eu acho que é interessante falar sobre ela, porque muitos vão querer criticá-la possivelmente, mas eu vou defendê-la. Eu acho que não há necessidade de puro ódio gratuito em torno dessa personagem, porque eu estou na fase Haru passa pano pra Mizuhara. Eu vou começar essa era aqui, pelo menos até eu achar relevante. Porque eu acho que a forma como ela está sendo administrada a partir de agora está sendo muito bacana. Então, quando foi revelado que ela não contou a verdade, ela omitiu, o que dá a entender que ela mentiu para a Sayuri, é interessante. Primeiro ponto, eu garanto que 50% de quem está vendo esse vídeo e está criticando iria tomar a decisão que ela tomou. 50% iria tomar a decisão que ela tomou. Eu quero deixar bem claro isso. Eu tomaria a decisão que ela tomou. Eu acredito que, se fosse uma pessoa muito importante, possivelmente eu teria tomado o mesmo caminho que ela fez. A decisão, a fala, o gesto. Porque ela teve diversas oportunidades. Eu quero que vocês tenham noção disso. Ela teve muita oportunidade pra falar. Acontece que o Kazuya insistiu várias vezes. E acontece que ela não quis. Então, por que nos últimos momentos ela iria mudar a sua mentalidade, sendo que isso poderia gerar uma aflição nem para Sayuri, e sim para ela própria? Eu acho que não tinha necessidade, porque talvez uma reação indiferente da Sayuri poderia preocupar a Mizuhara e não fosse por mal talvez a Sayuri. Então, eu acho que é interessante porque o primeiro ponto eu ainda vou reafirmar. A Nagomi e a Sayuri devem saber da verdade. Com certeza elas sabem, digamos, do relacionamento deles que é fake. Eu posso quase garantir com 50% de chance que isso deve acontecer. Eu acho que seria algo muito mais legal que elas já soubessem do que o autor fazer uma surpresa que elas vão saber que é fake. Eu acho que elas já sabem do relacionamento. O autor já deu caras no início da obra. Se você vê os vídeos desde o começo do Karishimasu, você sabe que já teve pontos que pelo menos a nossa querida Nagomi, né, a avó do Kazuya, já deve desconfiar do mínimo por conta das atitudes da Mizuhara. Sério, eu acredito que elas já devem saber. Pelo menos é intuição e opinião minha. Pode ser que elas não saibam, mas eu acharia muito mais legal elas saberem e não terem contado pra eles. Elas saberem que eles gostam um do outro e estão brincando com eles. Eu acharia muito mais divertido. Então eu torço porque seria tipo uma virada de jogo depois pra Mizuhara futuramente. Eu acho que vai ser muito bacana se a Nagomi Sayuri falar, porque agora eu já me confundi com o nome das personagens, mas eu me corrijo qualquer coisa. É a velha que tá viva. Eu acho que vai ser muito engraçado se ela contar lá pra Mizuhara que elas já sabiam, vai ser bem interessante. Mas, para todo caso, gente, voltando ao foco principal, eu acho que não tem problema. Eu acho que ela fez algo que é uma realidade que muitos de nós tomaríamos essa decisão. Eu disse 50%, mas se estende até mais essa porcentagem, possivelmente, de pessoas que tomariam a decisão e omitiriam esse fato, porque não acharia uma necessidade, algo que precisava ser falado, ainda mais naquela ocasião, que era realmente os últimos momentos da nossa querida Sayuri, se eu não me engano, então eu devo ter confundido os nomes do começo, mas daí eu coloquei na tela, peço desculpas. Mas, para todo caso, eu acho que é bacana por conta de que eu quero que você pense no personagem da Mizuhara, no plot dela, na vida dela. Eu acho que para o papel que ela tá desempenhando, para a vida dela, para a decisão, realmente é o que ela tomaria. Ela é uma pessoa muito madura, muito centrada, então ela não ia querer preocupar a pessoa que ela mais se importava. E a partir disso, por mais que a gente conheça o lado frágil da Mizuhara, como foi depois demonstrado pelo autor, que todos nós temos nossa fragilidade, foi interessante ainda de abordar que a pessoa mais importante, ela iria continuar sendo dura consigo mesma, para depois a gente ver o desenrolar dela, né, em torno do Kazuya, que daí faz o plot da obra, né, o romance e o casal. Mas eu acho que para aquela decisão ia ser realmente natural que a Mizuhara tomasse a escolha que ela fez e omitisse esse fato. Eu acho que foi bacana, nota 10, elogio, porque é algo muito da cara da Mizuhara e que muito de nós tomaríamos esse rumo, e principalmente quem critica ela por ter feito essa escolha de não falar é quem muitas vezes concordaria e faria o que ela fez. Já estou deixando claro isso. Então, a partir desse momento, não tenho o que reclamar.
passei pano pra ela? Passei pano, mas também desempenhei minha opinião para que você entenda um pouco da personagem e do porquê seria útil se essa decisão é a cara da Mizuhara. Eu não veria muito ela mudando só por conta de uma preocupação, talvez um possível alívio. Isso não é muito a cara da Mizuhara, e por mais que ela quisesse contar a verdade, ela contou a verdade. Querendo ou não, a Sayuri já sabe agora disso. Então eu acho que foi interessante, porque de uma forma ou de outra, ela sempre vai estar olhando a Mizuhara. Então eu acho que foi bacana a forma como foi feita. E como eu disse, tem a possibilidade dela ainda já saber. Isso deve ficar centrado. E eu acho que a maior preocupação seria a Mizuhara. E como foi mostrado, ela não estava mais preocupada com isso, por conta de que ela sabia que o Kazuya iria cuidar dela, por mais que eles não fossem um casal. Já foi indiretado tudo isso, então muitos podem pensar, ah, Haru, mas então se ela sabia, por que ela não falou com a Mizuhara vendo a aflição? Porque foi algo que talvez ela não estivesse centrada, ela já não estivesse bem com isso, ou talvez ela quisesse causar uma pegadinha para quando a Mizuhara saber. Talvez sim, talvez não. Mas, para todo caso, eu espero que você tenha entendido meu ponto. Acredito que a partir disso já abordei um pouco em torno disso. Acho que foi interessante a forma como o autor desempenhou. E estou mais curioso agora porque a Nagomi vai ser a peça-chave para a verdade ser revelada, se realmente elas já sabiam ou se não. Então é curiosidade que nos aguarda, né? Temos que desejar que a Nagomi ainda continue muito viva, né? E nos revele logo logo. Mas, para todo caso, acho que essa foi a maior parte mais importante da Mizuhara. Agora vamos para alguma consideração em torno do capítulos mais recentes, que ela desempenhou algumas cenas que devem ser destaques aqui no vídeo. Acredito que a partir de agora, já para gerar a conclusão do primeiro ponto tópico aqui, que é em torno da Mizuhara, a nossa heroína principal, vamos falar da forma como ela foi desempenhada, que eu acho que foi legal a interação dela com o Kazuya. Porque você consegue perceber, eu acredito, pelo menos eu quero que você note esse capítulo mais recente, a atitude, a forma como ela agiu com o Kazuya, como a forma que ela estava agindo pressionada ainda no sufoco das suas emoções. Por mais que seja cenas similares, você percebe a diferença de ar da personagem devido às expressões naturais dela, por mais que sejam parecidas. Você consegue ver a Mizuhara sendo a namorada perfect, o modo Kanojo perfect, e a Mizuhara sendo o modo real dela, uma parceira, colega, amiga. E eu acho que foi legal isso por conta de que é muito interessante a forma como é desempenhada. Por mais que a obra não queira ainda confirmá-los como amigos, eles já são isso. Pelo menos se você vê meus vídeos, você consegue compreender. Então, acredito que foi interessante e engraçado, porque o Kazuya tava lá refletindo com a vida, o diretor tinha falado com a Mizuhara antes sobre tudo que rolou, porque ele queria falar do Kazuya. Uma das pontos altos que eu gosto disso, desse diretor, é que ele sempre fica meio que elogiando, assim, a figura do Kazuya, e por mais que é um elogio sincero, ele só tá comentando a forma como o Kazuya é sério, a forma como ele age. Então é interessante porque se você for ver uma figura que desempenhou, digamos, pontos positivos na visão da Mizuhara do Kazuya, foi esse diretor. Lembre do começo do arco, quando o Kazuya insistiu para ele se tornar diretor, tudo que ele fez, e lembre agora, o Kazuya quando pegou o projetor, a forma séria, super Kazuya que a gente gosta e como ele tinha mostrado. Então o diretor falando isso pra Mizuhara, ela ficou mais caidinha, e acontece que assim, ela foi encontrar ele. É interessante, porque assim, ela joga uma conversa fora, né, sobre a festa da Premiere, a post-Premiere, que já foi lançado o filme, muitas pessoas gostaram, a Haruka até foi ver, só que depois ela voltou, né, pra Gakkou. Inclusive até agora eu não consigo acreditar ainda que a Haruka é Gakusei, por conta de que ela não tem cara de Gakusei, ela tem cara de universitária, ela tem cara mais do que o Kazuya de universitário, vamos jogar a real. Então, eu acho que é interessante isso, porque assim, já foi o horário dela, e pra você que não entendeu, acontece que muitas das escolas japonesas tem, né, um horário meio que fixo, às vezes você tem que voltar pra clube, depende do horário também que foi o filme. Então, é interessante porque quando o Haruka saindo de lá, ela não foi, né, no pós-premiere do evento, e como a Mizuhara diz, não é muito a cara dela, porque é um evento mais para adultos, então talvez ela não curtisse tanto. Então foi muito engraçado a forma da Mizuhara, a forma como foi uma conversa natural, brincalhona, e eu gostei demais, porque assim surge aquele assunto importante: o que você vai fazer a partir de agora? E eu acho que o olhar fixo dela, pensando realmente sobre tudo que ocorreu, o motivo do porquê ela atuava, e agora ela querer atuar, porque a vida dela é atuar, então ela quer atuar, porque ela só fez um filme indie, um filme independente, ou seja, ela quer fazer um grande filme agora, para que a Sayuri veja até onde ela chegou. Então eu acho que foi, cara, pra aquecer o coração, é de arrepiar, é de emocionar essa cena. Porque foi muito bonito ver a reafirmação da determinação da Mizuhara. Muitos podem dizer, foi clichê, Haru, mas foi um clichê muito bem feito. Isso é um fato. Eu acho que a vida da Mizuhara é atuar, então se ela escolhesse outra coisa,
ela ia estar acabando, digamos que, com um caminho que vai ser muito belo, ela ia acabar com uma figura que reflete a vida dela desde criança. Então, a inspiração, a forma como ela cresceu e determinada pela figura que ela acompanhava. Então, eu acho que foi interessante, porque ela sempre mostrou amor pela atuação, só que agora ela tomou mais como objetivo próprio. É uma cena muito comum a gente acompanhar, mas é legal como é feita, ainda mais em torno do plot da Mizuhara. Então, ver ela reformando a determinação dela, ela quer fazer diversos filmes, foi bacana, porque a partir disso a gente já liga no Kazuya. O que o Kazuya vai fazer? O Kazuya, inspirado por ela, vai mudar seus objetivos? Ele ainda não sabe como foi mostrado, mas pode ser que, graças a Mizuhara, ele tenha ideias clareadas e tenha novos objetivos. Então, acho que vai ser interessante, porque provavelmente o Kazuya tem grandes objetivos no cinema, caso ele realmente siga um relacionamento com a Mizuhara. Mas não como ator, obviamente, e sim como producer. Mas, para todo caso, acredito que a partir disso eu concluo praticamente tudo que eu queria abordar desse chip, desse casalzão, porque foi legal já o sorriso, a forma como o Kazuya se vê na Mizuhara, ele sempre quer seguir em frente, tomar liderança, e a forma como ela tá se sentindo mais confortável ao lado dele, uns sorrisos natural, meio constrangidos, envergonhados, fofas expressões, deixa tudo mais aquecido. Esse casal tá crescendo, tá sendo um casal muito bem construído, muito bem feito. A forma como o Kazuya tá melhorando, a forma como a Mizuhara tá sendo mais honesta consigo, é nota 10. Não tem como, eu acho que ambos estão ficando perfeitos um para o outro e eles vão se complementando. Então eu acho que é isso que o autor quer dar mais essa impressão e que logo logo a gente vem abordar quanto mais eles forem aparecendo e quanto mais arco e desenrolar tiver, né? Porque pra esse comecinho realmente ser algo pra gente poder continuar afirmando, a gente tem que esperar agora mais arcos e deles continuando nos impressionando. Mas acredito que a partir disso, vamos para outro ponto importante. Acredito que agora vamos falar de Kazuya, o nosso querido protagonista. E acredito que agora vamos para outro ponto importante, um ponto bem rápido até, porque eu não vou ficar ressaltando tanto, porque ele não teve tantos momentos marcantes, mas era de se prever isso. Vamos falar do nosso querido protagonista, Kinoshita Kazuya-kun. Então, eu acho que foi interessante o caso Boy, por conta de que foi mais, tô confuso, como é que eu não entendi ela direito, como eu posso agir agora, ela chorou na minha frente, ela mostrou sua face verdadeira, ou ela só usou o modo Kanojo Perfect, o que eu posso sentir da Mizuhara, como eu posso falar com ela. Então foi aqueles clichês básicos do Kazuya, aquelas preocupações do caso Boy, que era de se esperar, mas que eu não critico. O peixe teve um grande momento, como ele diz, é por isso que geral te odeia, meu filho. E daí, tipo, ele fala: eu tenho o favor do plot, eu tenho o plot a meu favor. Eu sou o Kazuya, eu sou o protagonista. Me respeitem, porque eu vou amadurecer e vou esperar muito de vocês. É tipo isso. Para todo caso, voltando ao foco importante, o Kazuya, gente, como eu disse, ele não tem nada de relevante nesses capítulos. Só foi essa confusão dele. A partir disso, ele teve uma conversa desconversada com a Mizuhara, porque ele não conseguiu manter, porque ele não sabia como agir. Depois vemos que no capítulo mais recente, ele vai deixar passar, como se não precisasse ser comentado disso, como se a Mizuhara estivesse muito preocupada com aquilo, e daí acontece que ele vai agora andar pra frente. Então vemos que praticamente foi isso. Deixa o Kazuya agir como Kazuya. Então, eu acho que a parte mais interessante dele foi quando a Mini-chan aparece, porque eu acho que o momento que ela tá imitando as ações de seu mestre foi muito engraçado. É uma ótima personagem para período de transição de capítulos, era algo que eu esperava e tinha abordado com vocês. Então, o autor foi nota 10 em ter desenvolvido, colocado ela no momento chave, um momento esperado, um momento que ela vai ver tudo o que ocorreu. Assim, ela já fica meio que causando agitação para o Kazuya, porque ela diz: ela tá tão na sua cara, agora só vai. O Kazu tá on. Aproveita, senpai, aproveita, meu mestre. Você vai conseguir. Então, praticamente, agora é um encontro de verdade. Nenhuma mulher iria recusar após lágrimas serem mostradas. E acontece que o Kazuya tá pressionado, mas não conseguiu. Ainda é demais pra ele fazer isso. Pelo menos até o momento. Então, foi engraçado porque, como eu disse, ele não teve nada tão relevante, mas graças a ele, a gente viu a Mini. E depois vemos um momento que ela foi muito zelosa com ele, dizendo: ele é meu herói. Eu acho que a expressão que ela demonstrou é muito bacana. A gente fica mais curioso até em torno dessa personagem e sobre o que ela sente e pensa do Kazuya. Eu não acredito que é no sentido amoroso, e sim algo a mais. Parece algo muito profundo a forma como ela pensa em torno do Kazuya.
Então eu tô mais curioso na relação dela com o Kazuya a partir de agora. Eu quero ficar bem atento conforme vai ser mostrado. Mas, para todo caso, acredito que a partir disso não teve nada tão relevante. A gente só aguarda mais hype em torno do Kazuya, porque a melhor cena foi do flashback, onde ele pega o projetor, por conta de que é a visão do Kazuya que eu quero ver a cada dia, aquele Kazuya bem moldado, aquele Kazuya Ikemen. É aquele Kazuya, né, que a gente tá sonhando ainda que daqui 50 capítulos deve acontecer. Então vai ser interessante porque até lá a gente tem que ver muito desenrolar, muito desenvolvimento, muito plot. E com isso volta a Mami para talvez nos ajudar. Afinal, a desgraça já apareceu com uma bela best friend, a nossa querida Nagomi-san. E com isso o Kiba já tá pensando o que essa desgraça tá fazendo agora. Pelo amor de Deus, autor, por que eu tinha que ser introduzido com essa mulher? Você me odeia? Você quer que eu seja masoquista? Eu mais uma vez vou ter que tentar dar um soco no Kazuya pra fazer com que ele não cometa erros caso ele seja envolvido nesse plot em torno dessa desgraça? É tipo isso. Então o grande Kiba, ele vai ter problemas, mas fé que é o Kiba o protagonista do arco. E com isso, vemos que hype foi criada, porque praticamente o capítulo se concluiu com Mami, Nagomi e Kibe, e a hype para a volta de Kazuya e Mizuhara vendo todos eles juntos. Sem dúvidas, um ótimo capítulo para Kanojo Karishimasu, junto de vários outros apreciados por Haru Senpai, que desejou exaltar alguns pontos com vocês, meus queridos corrais, que tanto aguardavam o desenrolar, o clímax, onde nós finalmente tivemos, e agora início de novo arco, onde a hype está criada. Porque, como eu disse, estamos falando de um cara másculo voltando. É o Kibe, cara. Ele pode não pegar a mulher, mas ele dá suco em protagonista e ainda fala na cara de ex-tóxica que ela é piranha. Então respeita o Kibe. Para todo caso, acho que vai ser interessante esse possível novo arco. Ele tem muita chance de ser 50% entediante, como 50% surpreendente. Eu tô muito preocupado porque eu não gosto muito da Nagomi, então por isso eu tô preocupado com o arco, não tô colocando também tanta expectativa, mas por se tratar de Mami e Kibe, daí eu já fico hypado, até porque a Mami, ela induziu muito bem o encontro, afinal, ela sabe, a Mizuhara e o Kazuya vão ter que terminar, ainda mais se ela vê-lo junto, senão ela pode ameaçar contar a verdade, ela é desgraçada, ela pode fazer isso. Então, eu acho que vai ser interessante porque, estando perto da Nagomi, provavelmente ela vai conseguir pressioná-los. E assim, qual vai ser a reação da Mizuhara e a atitude do Kazuya, ou a atitude da Mizuhara e a reação do Kazuya? Eu acho que vai ser muito interessante porque a verdade está cada vez mais próxima e surgirá. E essa será algo que vai ser muito especial porque talvez quem saiba seja Kibe o próximo. E a partir disso, o que ele fará? Quais serão seus sentimentos? Ele fará Kazuya contar a verdade? A gente não sabe ainda. O que a gente sabe é que hype tá criada para esse arco que tá vindo, e a pergunta que não quer calar, a pergunta que você está pensando, está falando, quase comentou, é: Haru Senpai, por que eu ainda não me inscrevi no canal? Eu também não sei, meu querido. Se você quer se inscreve agora, dá like, compartilha o vídeo, comenta, me inscrevi, Haru Senpai, compartilha o vídeo com a crush, com a arroba, com a casada, e fala: esse cara é fantástico, você vai se apaixonar por ele. E aí, assim, o público cresce, o alcance fica maior e Haru Senpai fica feliz. Então curte, compartilha, comenta, por conta de que a pergunta que não quer calar, a pergunta verdadeira que vai surgir é essa: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Kanojo Karishimasu? Para o próximo capítulo de Kanojo Karishimasu, finalmente é arco novo. Com isso veremos muito início em Kibe, Mami e Nagomi. O plot será revelado, provavelmente eles serão os pilares principais, os personagens que serão conduzidos. A partir disso, como será introduzido o casal principal e qual das waifus principais poderá surgir. Afinal, Mami surgiu novamente. Mas teremos Sumi ou Ruka? Eu acho que por se tratar de uma das antagonistas, ou de uma das waifus que tem o papel de antagonista, praticamente, eu acho que ela vai mais roubar os holofotes agora, mas que liga diretamente a um triângulo amoroso com Kazuya e Mizuhara. A partir disso, a gente só fica no aguardo de que tipo de hype a gente pode ter, mas você já sabe que lançando os próximos capítulos, Haru Senpai vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Kanojo Karishimasu. Mata na!